Estamos de volta com mais um bloco do programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre os rumos que o Brasil está tomando diante de toda essa crise que nós estamos vendo por aí. Carlos, a gente estava falando dessa questão de que o brasileiro perdeu essa sensibilidade para o absurdo, né? Um termo até que foi usado recentemente no comentário do José Padilha, diretor do filme Tropa de Elite. Você acha que o sentimento que definiria hoje a maior parte dos brasileiros de bem é desalento? Porque assim, as pessoas não veem uma solução. A gente não consegue ver uma luz no fim do túnel, a gente não consegue ver uma saída para essa crise imensa que tomou o país e que a coisa parece ir de mal a pior. Quando você pensa assim, bom, vai melhorar, e era uma coisa que a gente tinha até um determinado momento, olha só, pelo menos a economia está melhorando, tem aquela denúncia da JBS, né, a coisa, os índices econômicos melhorando, a coisa degringolou novamente. Hoje nós estamos vendo aí um governo acovardado, um governo federal acovardado, um governo federal incompetente, um governo federal que parece que perdeu a sua capacidade e a sua credibilidade para governar e parece que agora a agenda do governo é apenas salvar o pescoço de quem está lá dentro. Desalento seria a palavra certa para definir o sentimento do brasileiro? Eu concordo contigo que existe sim, né, uma inibição, né, das pessoas no sentido de se manifestar contra a estrutura estatal. Um acovardamento que foi provocado e cada vez mais colocado, né, vamos dizer assim, as pessoas em ambientes difíceis de retorno, por exemplo, o desemprego, a alta carga tributária, a impossibilidade de uma condição de aposentadoria, não só com uma idade razoável, mas também numa boa condição, que a pessoa aproveite pelo menos o final da sua vida. Né? Então, o Estado opera bem no campo de desestimular as pessoas a reivindicar coisas boas. Então, existe sim uma tristeza profunda, uma depressão na sociedade brasileira, em que as pessoas dizem, poxa, não é possível, a minha vida não deu nada certo. O sujeito olha assim para a esposa, para os filhos, mantém uma casa estruturada, com todo o sacrifício e tudo, e diz assim, mas isso não deu certo. O não dar certo, na verdade, é aquela parcela que a gente delega automaticamente para o Estado para a solução de problemas, resolução das nossas vidas. Nós temos que fazer o contrário. Na verdade, nós é que devemos cobrar das instituições públicas aquilo que ela deve fazer para uma promoção geral, não para uma promoção particular. Tipo, pedir uma comissão para a JBS, pedir uma comissão para a Odebrecht, para solucionar, eventualmente, questões de ordem econômica que gerariam emprego, desenvolvimento, aumentariam a massa salarial do país, as empresas privadas atuando com mais, vamos dizer assim, liberdade, com mais segurança, com regulações conhecidas, para que pudessem investir e o país crescer. O Estado jamais faz isso. O Estado, ao contrário, eu já afirmei isso e a gente aqui sempre debateu nessa linha, de que ele trava, ele dificulta o desenvolvimento, porque aquelas figuras que estão ali querem ser importantes para o processo produtivo, para a continuidade da sua própria condição de poder. Claro. Então eles vendem, de fato, simplificando a dificuldade. E a dificuldade não se resolve num bom projeto, ela se resolve numa compra, né, de uma consciência ou de uma ação política estatal que favoreça um determinado grupo econômico. Se a gente olhar, por exemplo, falamos agora, a questão da economia brasileira, por que está essa desgraça? A inflação está beirando 4%, nós baixamos, né, para um dígito no Copom agora a taxa de referência, né, de juros, a Selic. Referência, que até eles também não sabem bem para quê, né? E você vê aí que vai bater na faixa aí de 5%, juros reais e tal. Bom, que é incivilizado, né, essa taxa, mas você vê que o país não vai andar. Por quê? Porque a própria máquina pública gera um déficit que é impossível a economia normal absorver. Então, necessariamente, o risco, o país continua crescendo, essas taxas de juros vão subir, porque o governo não vai conseguir se refinanciar com 280 bilhões de déficit. Isso é pacífico.
Agora, é um governo que, por exemplo, quer aumentar o servidor público federal, o Ministério Público Federal está prevendo lá 16,4% de aumento para o ano que vem. Será que essa gente não tem consciência? São os maiores salários do país. Essa estrutura estatal não está mudada, não se reduziu um ministério, continua muita gente comendo tapioca às custas do Estado, quer dizer, a nossa, da iniciativa privada. Tapioca é cara. Caríssima. Continua viajando de avião, né? Continua usando aviões particulares do próprio governo, o chefe de poder. Político que não pode andar na rua não pode ser político. Não precisa se proteger em jatos especiais. É lógico que nenhum de nós aqui é bobo que vai dizer, não, o presidente da República tem que andar de táxi. Não. O chefe de poder tem que ter uma certa proteção? Tem, porque é uma questão institucional, não é daquela pessoa, é pela instituição. Agora, a gente vê as facilidades que essa gente tem. Não paga um telefone, não paga um avião, tem um salário praticamente líquido, um gabinete para não sei quantas pessoas, com base em Estado, com isso e aquilo, e multiplica isso pelo país inteiro, pelos municípios e pelo próprio Estado. Então isso é uma vergonha, e poucos municípios, poucos estados têm feito a sua reforma. Então a gente precisa, sem dúvida nenhuma, que o cidadão olhe e diga o seguinte: eu sou responsável pelos caminhos do meu país, então eu tenho a obrigação de cobrar. Cobrar não significa queimar pneu da rua. Vamos dizer assim, você reagir contra isso não significa jogar pedra numa prefeitura ou no palácio do governo. Mas é ter voz ativa no sentido de se representar dentro dos órgãos naturais que existem na sociedade, quer seja da representação de trabalhadores, ou quer seja da área empresarial, e discutir o que é para o bem comum. Então a gente perdeu essa noção, por exemplo, de uma vida que pode ser e deve ser feita em função do outro, de doar-se. Tudo hoje é no sentido mais estrito do egoísmo. Não existe mais aquela percepção, né, da atenção caridosa com alguém ou caritativa. Né? Tudo está fundado em alguma situação particular de operação da pobreza, do miserável, daquele que não tem nada, ser um objeto político da ação naquele que quer se manter no poder. Porque aqueles minimamente esclarecidos, eles caem uma ou outra, como a classe média caiu no conto do PT, mas hoje já não está mais lá. Então essa classe pobre, ela precisa, vamos dizer, ser libertada dessa tirania desses canalhas que querem fazer crer que vão promovê-los. E simplesmente, não quero me alongar muito, mas eu vou citar só mais uma coisa. Eles sempre falaram no discurso deles que a educação era a base de todo o desenvolvimento e da libertação do homem. Os piores índices da educação da história desse país são do governo Lula e Dilma. Então não tem nenhum pobre que tenha se elevado. Inclusive o analfabetismo aumentou. Os nossos índices de educação são medíocres em relação ao mundo inteiro, ao mundo civilizado e até dos países em desenvolvimento. O que o governo do PT fez em várias ocasiões, até para maquiar esses índices da educação, foi às vezes baixar a questão da qualidade da avaliação dos alunos. Foram criados aí vários sistemas, né, ao longo desses últimos anos. Como ele subdividiu a questão da pobreza, né? Manipulou as estatísticas e colocou isso. A pessoa que ganha acima de 150 está na R$200, está na classe média. Assim como o cara classe média C, D, E, entendeu? Assim como o cara que sabe assinar o próprio nome, já automaticamente já é alfabetizado. Ele é considerado alfabetizado a pessoa que sabe escrever o próprio nome. Enfim. O que é um adestramento. Não tem dúvida. Não é um conhecimento, é um adestramento. Quer dizer, sem brincadeira, é criminoso, não tem outra expressão. O que a gente vê hoje, na verdade, é o estouro dessa bolha, né, que a gente já falou isso no outro programa, o estouro dessa bolha de ilusão de que o PT, ao longo de todos esses anos, conseguiu implementar algum tipo de ajuda milagrosa para tirar da miséria as pessoas. O que a gente está vendo agora é que, estourada essa bolha, nada mudou. Na verdade, as coisas estão piores do que estavam antes do início do governo. E as pessoas, elas ainda caem nessa esparrela, nessa ilusão de que o PT
tem assim, essa coisa de nós estamos aí perto do povão, nós estamos ao lado das massas. Esse discurso panfletário, que na verdade é apenas um discurso. Na prática, o que eles querem é se perpetuar no poder. Eles não têm nenhum interesse legítimo em melhorar a vida do cidadão brasileiro, seja lá de que classe for. Seja lá, pode ser miserável, pode ser classe média. O único interesse, né, que eles têm é de melhorar as suas próprias vidas. E quando tem uma história dessa aí que o Lula, né, que falava que ele queria enriquecer, né, a família brasileira, alguma coisa assim. A única família brasileira que ele enriqueceu foi a própria, né, o filho dele lá, que já aparece aí ostentando riqueza em vários lugares, até no Uruguai. E ele, coitado, que está sendo injustamente acusado de só ter, né, um triplex no Guarujá e um sítio em Atibaia. Coitado do Lulinha. Né, Lulinha Paz e Amor, que agora é o Lulinha, mais uma vez, vítima da opressão das elites. Então, assim, esse discurso, né, que você falou, ele divide a sociedade. A gente fica aqui brigando, né, muitas vezes, até eu acredito que até do lado lá de quem defende o PT e esses partidos de esquerda, eu até acredito que exista gente boa que está confusa das ideias, porque gente ruim eu sei que tem muitos lá, mas acredito até que tem gente boa que está confusa, mas não é possível que a essa altura do campeonato ainda se prendam essas ilusões ideológicas do passado, da juventude, e queiram defender isso às custas da bancarrota do nosso país. Sim, destruição, né? Total. Destruição total. Então, assim, é por isso que eu falei no início dessa questão desse sentimento, Carlos, que acaba sendo um sentimento de desalento. Realmente, eu concordo com você. A gente não pode ficar esperando que o governo vai fazer tudo. Pelo contrário, a gente tem que tocar a nossa vida e que, na verdade, se a gente não tocar a vida, aí acaba mesmo. E a gente tem essa esperança também. Isso é importante a gente colocar para as pessoas, que aqui não é um quadro assim de catástrofe, né? Estou dizendo o seguinte, nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, num ambiente destruído, arrasado. Mas nós temos lá o limite lá para 2018, reverter esse quadro. Agora, é responsabilidade compartilhada nossa, né, cidadãos de bem que querem soerguer o Brasil. Então, soerguer o Brasil significa alijar essa turma que hoje está no poder, né, dentro do Estado do Rio de Janeiro, no âmbito federal, né, no caso que nós falamos mais pela nossa região, pelo Estado do Rio de Janeiro. Pode acontecer de ter alguém em algum lugar, algum Estado que esteja fazendo um bom trabalho e a gente rende homenagens a isso. Mas no campo federal não existe, né? E se houver em outro estado, é exceção, tá certo? Agora, precisamos dar rumo ao Rio de Janeiro, né? O estado do Rio de Janeiro é o país, 2018 está aí. Não tem como a gente fugir desse compromisso. É um compromisso que a gente torce para que realmente o brasileiro acorde, né? Porque realmente nos últimos anos, nas últimas eleições, de uma maneira geral, o que a gente tem visto é a perpetuação do status quo, a perpetuação no poder de gente que já está aí há muito tempo e até hoje mostrou que o único interesse que eles defendem é o próprio e não o interesse do povo, né? Vamos fazer mais uma pequena pausa, Carlos. No próximo bloco a gente continua falando. Eu acho que você falou uma palavra chave aí, que é a questão da esperança. Eu sou mais cético que você, eu sei que você tem uma esperança muito grande, mas eu confesso que sou muito cético, pelo menos nesse momento agora que a gente está, em relação à questão do nosso futuro. Mas eu quero ouvir mais essa questão da esperança, porque acho que todos nós, nesse país, nesse momento, queremos ouvir, né, uma mensagem de esperança de que as coisas podem mudar, porque realmente, do jeito que está, tem muita gente indo embora, ou pelo menos, né, a gente já ouve notícia de que a classe média, né, brasileira, muitos estão indo para Portugal, outros estão procurando aí os seus antepassados para ver se consegue algum tipo de cidadania europeia. Enfim, situação complicada. Vamos falar sobre esperança então no próximo bloco do programa Ponto Final. Até já.